Amém. Pastora, só confirma comigo, é 20 minutos o tempo? É até 7h30. Dá quanto tempo? Dá 25 minutos, eu acho? Tá. Sim, com a oração, né? Já com a oração, né? Amém. Boa noite, meninas, a paz. Bom estar olhando aqui o rostinho de cada uma. Sei que tem umas que não conseguem entrar, mas eu sei que estão aí ouvindo. E eu quero dizer para vocês que é uma bênção, uma grande honra poder estar aqui com vocês, falando com temor e tremor, mas a responsabilidade, mas a gente sabe que a gente, soldado, a gente tem que estar sempre de pé, né? Sempre de pé, sempre com a armadura pronta, sempre com a nossa arma pronta, porque é isso que Deus nos quer, né? Sempre. Então, nosso tema de hoje teve problema na gráfica do tema, mas o tema do nosso hoje é o poder da gratidão. É verdade, gente, eu esqueci. Foi a falha minha. Não, Eu mandei para a já. mídia o título errado. É semana que vem que vai ser o poder da oração, que vai Ah, ser a irmã Graciele, que vai trazer para nós, amém, tá amém, bom? Me amém, perdoe amém. pela confusão aí. Não, eu acho que Vai dar sempre é bom. certo. Tudo que a gente aprende é bom, né, pastora? Nada é em vão, né? Tudo Vai dar Deus tem certo. assim. Vai dar certo. Se Deus, eu já estudei sobre gratidão, então vai dar certo. Meninas, como é bom, né? Como é bom ser gratos ao nosso Deus. Ai, como a gente, né? Como a gente ama esse Deus e como a gente tem que ser realmente grata a Ele em todo o tempo, né? E o nosso versículo, né, de tema é um bem conhecido. Se vocês quiserem anotar, depois leem. É 1 Tessalonicenses 5:18. Tessalonicenses 5:18. Que alguém já tem aberto aí, se quiser ler, fique à vontade para ler ele. 1 Tessalonicenses 5:18. Ah, eu posso ler, sim. Lê, Pri. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Em tudo dai graça, né? E eu fui ler um pouco, né? Achar algumas coisas que acrescentassem para nós, né? Sobre esse tema de gratidão, do poder da gratidão. E a primeira coisa que eu fui verificar é o significado da palavra gratidão, mas no nosso termo bíblico, né? Que gratidão, se você entrar no YouTube, em tudo tem várias, né, psicólogos, terapeutas, tem um monte de gente falando sobre isso. Mas eu quis focar no lado nosso bíblico, né? Para nós entendermos, né? E a palavra gratidão no significado bíblico, é reconhecer e valorizar tudo que a vida nos oferece, seja boa ou ruim, né? E a palavra diz que em todo tempo nós temos que ser gratos, né? Coração gratos a Deus, né? Porque eu acho que nós, como ser humano, sempre temos assim, a gente vai ser grato, agradecer algo de bom, algo que eu recebi que me ajudou em alguma situação, né? Mas a gente sabe que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tanto as boas como as ruins. Então, o nosso coração tem que ser grato em todo o tempo. A nossa gratidão ao nosso Deus tem que ser em todo o tempo, porque é isso que ele merece, é toda a honra e toda a glória, né? E nós também devemos saber assim que a gratidão, né, gratidão que vem assim do céu, ela tem o poder de suavizar os dias difíceis, né? Quando você tem um coração grato, é muito mais fácil você no decorrer da sua vida, porque tudo que você vê, você assim, eu falo, você não murmura tanto, porque você tem um coração grato. Então a murmuração não está dentro de você, né? A murmuração, aquilo que Deus diz, né, sobre a murmuração, se você tem um coração grato, você não tem esse tom de murmuração em tudo que você vai fazer,
porque você sabe que nos dias difíceis você consegue enxergar a beleza que está ao nosso redor. Quando você tem um coração grato, não sei se vocês já tiveram, assim, vocês têm, eu sei que tem, mas assim, quando vocês acordam com aquele, sabe, aquele dia assim que tá tudo, você tá enxergando as coisas, mesmo difíceis, tudo lindo, que o teu coração tá grato, as coisas ficam muito mais fáceis. As nossas lutas se tornam pequenas diante da nossa gratidão. Os nossos obstáculos ficam muito mais fáceis de caminhar com ela, muito mais mais fácil mesmo, né? Assim, você consegue chegar à beleza nas imperfeições, você consegue ver tudo, porque assim, a gratidão te traz isso, te traz um coração, né, rendido ao Senhor, né? Então, por isso que eu acho que a nossa oração todo dia tem que ser, Senhor, me dá um coração grato, né? Para que eu possa ver as coisas de uma maneira muito mais suave, muito mais fácil, muito mais amar, né? É o amor, né? A gratidão é o amor, né? Se você tem um coração grato, você ama, né? É muito mais fácil amar, né? Você tendo um coração grato. E um dos textos que eu peguei aqui da Bíblia que nos leva à gratidão, tem vários, mas eu escolhi esse que está lá em Lucas 17, versos 11 a 19. Eu vou ler aqui, muitas conhecem esse texto, que é o texto dos 10 leprosos, né? E aqui diz, do 11 ao 19: Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, não era um judeu, era um samaritano, um estrangeiro, né? E Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Não, desculpa, é uma interrogação. Senão esse estrangeiro, então lhe disse: Levanta-te, vai, e a tua fé te salvou. Amém? Esse texto nos traz muito essa questão mesmo da gratidão, né? Muitas vezes as pessoas vão à igreja, recebem curas, acontecem milagres, né? E esquecem de voltar, né? Já fui curado, já fui não salvo, mas já fui curado, já recebi a minha bênção, já recebi meu carro, já recebi minha casa, já recebi o que eu necessitaria financeiramente ou mesmo na saúde, eu não preciso voltar, né? Mas o que chama a atenção desse leproso é que ele só não recebeu a cura dele também. Ele foi salvo, né? Ele voltou curado e o Senhor falou assim: levanta-te e vai. E a tua fé te salvou. O que ele recebeu foi mais importante que qualquer os outros 9 que não voltaram. Porque se eu não sei, a Fernanda que está aí pode me corrigir. Se os 9 que não voltaram, a gente consegue entender que não houve salvação na vida deles. Certo, Fernanda? Ou não? Estou falando bobagem. Certo? Porque assim, porque se ele fala que um voltou e a tua fé e te salvou, a gratidão que esse homem teve levou coisas maiores para a vida dele. Então, uma das coisas que eu trago como exemplo para nós, como é importante nós sermos gratos, né, em toda situação.
né? Eu ontem no GPS nós pudemos estar lá conversando e a gente falou que a gente tem que ser grato por tudo. A gente tem o nosso levantar, a gente tem que ser grato. O nosso pôr o pé no chão tem que ser grato. O nosso, vamos lá lavar o nosso rosto com as nossas mãos. Temos água na torneira. Tudo, tudo, tudo é motivo de gratidão, né? Porque é o nosso Deus que provém todas as coisas e é para Ele toda a honra e toda a glória, né? E aqui também fala que gratidão é apreciar o que temos e um exercício de redirecionar a nossa atenção para a graça de Deus. É o que eu acabei de falar, que nós temos que apreciar em tudo, né? Em tudo nós temos que apreciar e redirecionar toda essa nossa atenção e de gratidão para o nosso Deus, porque é dele, para ele, todas as coisas, né? E outra coisa também que eu sempre falo, quando nós estamos mesmo no círculo de oração, ou mesmo oração em casa, eu não sei vocês, mas nós temos muito mais facilidade das nossas orações ser de petições do que de gratidão, né? Eu participei uma vez de um encontro de mulheres, um retiro de mulheres, e nós fizemos um dia no retiro só para as orações, só para todo, só para gratidão. Só orar para gratidão, agradecer, agradecer a Deus, agradecer, agradecer, agradecer. E a gente chegou à conclusão que a gente acaba ficando no automático, você tem uma lista muito maior de pedido do que quando você vai fazer uma oração de agradecimento, né? E isso a gente tem que trabalhar no nosso coração, né? Porque quando a gente a gente tem o coração grato, quando nós damos graças ao Senhor, Ele está trabalhando para outras situações da nossa vida. Enquanto a gente está sendo grato, Deus está tá trabalhando para outra coisa, eu não preciso nem pedir. Aqui fala que a gratidão, a oração da gratidão, ela abre portas no céu para nós. Porque é isso que o Senhor quer. Porque pedir, ele já sabe tudo que nós precisamos, né? Ele que nós somos formada por ele, somos assim, né? Desde o ventre da nossa mãe. Então, a petição, ele já sabe tudo. Então, acho que ele espera de nós é a gratidão, para a gente continuar é, sendo grato, né? Porque eu acho assim que é um exercício para a gente, é assim, quando você fizer uma oração, você deve falar assim para o Senhor, Senhor, eu já te dou graça por, por isso. Já citar algo que você ainda não recebeu, ainda não chegou na tua mão, mas você já ser grata, porque a gratidão é aquela essência da fé. Você está sendo grato a Deus já por uma coisa que não aconteceu, pela sua fé, porque você está crendo que Deus vai fazer por você. Então, eu acho que a oração da gratidão, ela tem esse mover, né? Eu te dou graça, Senhor. Eu sempre, vocês algumas sabem assim, que o meu sonho é minha casa, então eu já oro para o Senhor, Senhor, muito obrigada pela minha casa. Muito obrigada, porque eu sei que ela já está pronta, eu sei que ela já tem as coisas que eu necessito, porque eu confio no Senhor, porque o Senhor me prometeu, o Senhor é fiel naquilo que o Senhor nos promete, né? Mas é um coração grato antes de receber, porque é o que eu volto a falar lá. É mais fácil você agradecer naquilo que você já tem na mão, uma cura, um carro, uma casa já na mão, do que agradecer algo que você não está vendo, que você está acreditando no Deus que você serve. E eu acho que é essa gratidão que ele quer de nós, porque, na verdade, ele não precisa de nada, mas nós, né, como filhas, nós temos esse lado de agradecimento, né, de agradar. A gratidão nos dá intimidade. Como eu falei agora há pouco, gratidão abre o céu para novas portas, né? E novas portas de milagre, né? E a gratidão, ela é tão assim citada, se você ler no Salmo 105, 106 e 107, eles começam dando graça,
né? Vamos ver lá só um para a gente ver. Salmos. E o livro de Salmos, eu falo que é o livro que é o livro que nós devemos assim orar ele todos os dias, porque ele a grande parte do livro de Salmos é de gratidão, né? O rei Davi tem várias palavras aqui. O 105 começa: dai graça ao Senhor e invocai ao seu nome. 106 começa assim: dai graça ao Senhor, porque ele é bom. E o 107 começa assim: dai graças ao Senhor, pois ele é bom e o seu amor dura para sempre. Né? Então, é questão da gente estar sempre se colocando nisso, né? Dando graça, porque o Senhor é bom, né? Aqui fala também da ingratidão. Apesar de a gente não estar falando nisso, mas é algo também que a gente tem que também colocar no nosso coração, a ingratidão, né? A ingratidão, ela é uma arma de Satanás, né? Eu falo que ingratidão é uma arma de Satanás, né? Porque ela fere, ela deixa marcas, né? E a gente pode ler lá em 2 Timóteo, estou rodando a Bíblia, tá, gente? Foi tudo que Deus foi me dando ontem. Em 2 Timóteo, deixa eu ver aqui, vamos lá. Hum, Gente, Timóteo sumiu da minha Bíblia. Alguém achou aí? 2 Timóteo, achei. Qual que De você tre- quer? o 3:2. 3, 2. É, Pois os homens serão egoístas, avarentos, jaca- jactanciosos, arrogantes, ansiosos. blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Misericórdia. Irreverentes. Só o 2? É. Aqui no meu Jesus? fala, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães e ingratos, né? Então a gente vê que a ingratidão, a gente sabe disso, né? Não precisa falar, a ingratidão dói muito, né? Quando você recebe ingratidão, você faz, né? Eu fico pensando o nosso Deus, né? Quanto ele faz para nós, né? E quantas muitas vezes nós somos ingratos, né? Como deve machucar o coração dele. Se machuca o meu coração, que sou humana, né? Eu creio que o nosso Deus. Então, minhas queridas, nós temos que dar graça em tudo, sermos gratos em tudo. E quando você tem gratidão por alguém, você quer fazer o melhor para essa pessoa, não é? Quando você tem gratidão, quando alguém fez algo para você e você tem essa gratidão, você só quer fazer o melhor para essa pessoa. E podemos imaginar como o nosso pai fica, né? Se nós fizermos o melhor com um ser humano, dando essa gratidão para o nosso pai, muito mais ainda ele tem para nós, né? Eu queria, para encerrar, eu queria trazer para vocês algo que eu ouvi esses dias. Uma pessoa passou para mim lá do Brasil e eu achei muito lindo. Se vocês quiserem ir lá no Salmo 124, o que eu vou convidar vocês a fazerem com o Salmo 124 é algo que eu fui convidada e eu achei muito assim tremendo. Você vai escrever para você, é um memorial para você. Não precisa mostrar a ninguém. Mas esse salmo, o Salmo 124, ele começa assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Então, o que eu vou convidar você é você pegar esse salmo depois, na sua casa, no seu momento, você pegar esse salmo e colocar, trazer para a sua pessoa. Escrever esse salmo para a sua pessoa. Se não fora o Senhor, né? Se não for o Senhor, Silvana, o que teria sido em tal situação? Se não for o Senhor, em tal situação, como você estaria? E você trazer, ele é um salmo bem pequenininho, ele tem só 8 versículos. Comece a trazer isso, porque esses dias eu tenho aprendido isso, a ler a Bíblia, trazendo a minha pessoa na Bíblia, sabe? Ler a Bíblia, trazendo.
Começa a praticar isso, é muito gostoso. Você pega a Bíblia e você fala, Silvana, na minha angústia, você clama ao Senhor, e Ele me ouve. E aí você começa a colocar o seu nome em cima. Os Salmos, não precisa, eu acho que Salmos, né, Fernanda? Salmos é o melhor livro para gente, assim. Mas comece a colocar seu nome, né? Que nem quando Silvana, dê graça ao Senhor, porque Ele é bom na sua vida, Amém. sabe? Colocar assim, você vai ver como o Senhor vai falar com você. Porque é tremendo isso, é uma experiência tremenda, assim, sabe? É uma coisa assim, você ouvindo Deus falar com você e você conseguindo. Porque tem pessoas que têm dificuldade de fazer oração. E isso é uma maneira boa de você orar. Porque aqui tá as palavras. Você só vai trazer a sua pessoa para cá. Em vez de ser terceira pessoa ou outra pessoa, você vai colocar aqui, Juliana, tá, você, deixa eu ver um aqui para Juliana. Juliana, eleva os teus olhos para os montes, da onde vai vir teu socorro? Teu socorro vem do Senhor que fez céus e a terra. E assim, a gente vai trabalhando sobre nosso coração, sobre gratidão, porque é isso que Deus quer Amém. de nós, né? Que tenhamos um coração grato, rendido a Ele, todas as mulheres. Aí eu fico arrepiada de ver, assim, sabe? Assim, Deus consegue me mostrar assim, é um exército de mulheres, entendeu? Um exército de mulheres sendo gratos, se levantando, sabe? Levantando com gratidão, levantando assim. E outra coisa, levar nossa gratidão para o lado de fora. Deus tem me falado muito isso, que nós temos que levar tudo isso que nós temos aprendido, essa gratidão, esse amor pela palavra, tudo, mas está na hora da gente levar isso para o lado de fora. Nós já somos mulheres preparadas para isso, nós já fomos chamadas, estamos sendo moldadas a isso. E a gente sabe que o Senhor está às portas e o que Ele quer de nós é isso, né? Amém. Amém? Amém. Amém, pastora. Posso orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor, nesta noite aqui, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, com o nosso coração grato a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor é na nossa vida, Senhor. Ah, Pai, se não for o Senhor com a gente, Pai, nós não sabemos onde estaríamos, como estaríamos, Senhor. Mas, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, Senhor, tem nos alcançado todo dia, Pai. Nossa. Senhor, eu quero agora orar por cada mulher que está aqui, Senhor, por aquelas que não puderem entrar, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar no coração das suas servas, que o Senhor venha trazer, Senhor, direcionamento, que o Senhor venha trazer, Senhor, o teu querer, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, aprender mais e mais e mais e mais de Ti, ó Pai, para que a gente possa, Senhor, saber, Senhor amado, que se não for o Senhor, ó Pai, nós, Senhor amado, teríamos sido consumidas, ó Pai. Senhor amado, alcança cada mulher aqui nesta tarde, nesta noite, Senhor. Senhor Amém. amado, alcança o coração de cada uma, Senhor, com gratidão, ó Pai amado. Eu sei, Senhor, se nós abríssemos esse microfone, Pai, para cada uma, eu tenho certeza que cada uma tinha algo, Senhor amado, a ser, Senhor, a dizer de gratidão ao Senhor, ó Pai. Senhor, mas ajuda-nos, Senhor amado, a continuar, Senhor, a caminhar, a fazer os teus propósitos, Pai. E que nós, Senhor, o Senhor saiba, Pai, que estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos, Senhor, para fazer a tua vontade. E ensina-nos, ó Pai, cada dia mais, Senhor amado, trazer isso ao nosso coração, Senhor. Traz unidade, Senhor amado, às mulheres, ó Pai. Traz, Senhor amado, unidade mais e mais, Senhor, para que Amém. nós possamos juntas, juntas, Senhor, numa só voz, ó Pai, declarar aquele, Senhor, que pode fazer todas as coisas, Amém. Senhor. Que nós não sejamos, Senhor, que nem aqueles 9 leprosos, ó Pai, que não voltaram para te agradecer, Senhor, pela cura, pela libertação que eles tiveram, mas que nós possamos estar aos teus Amém. pés, ó Pai, Aleluia. diariamente, Pai, sendo gratas a Ti, Senhor. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço porque eu sei que maior é a tua
a tua graça sobre nós do que qualquer coisa neste mundo, Senhor. E eu te Aleluia. agradeço pela oportunidade, Senhor. Eu te agradeço pela vida da pastora Érica, Pai, que tem se levantado, Pai, com graça, para, Senhor, poder estar esse tempo, Senhor, Aleluia. abençoando a vida de cada uma aqui, Aleluia. ó Pai. Eu te Aleluia. agradeço por tudo, Em Senhor, nome no de teu Jesus. santo e santo nome. Amém, Amém. Jesus. Amém. Amém.